Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um Deep Dive. Olá. Hoje a gente vai mergulhar fundo no capítulo 10 de 1 Coríntios. A nossa fonte aqui, ela se baseia na Bíblia hebraica e usam uns nomes e termos bem específicos. Isso, então é bom já alinhar, né? Exato. O autor, Paulo, a gente vai chamar de Shaul. O criador é Yahweh e o Messias é Yahushua HaMashiach. Certo. Com isso em mente, a nossa missão aqui é desvendar um alerta muito forte que o Shaul faz, usando a história do antigo Israel no deserto como tipo um espelho. E olha, o ponto de partida que a fonte traz é brutal. Mas antes de falar dos erros, por que essa história ainda é tão relevante? O que a fonte vê nela? Olha, eu acho que é porque o deserto nivela todo mundo, sabe? O argumento da fonte é que eles tiveram todos os sinais, todos os milagres possíveis, e mesmo assim caíram. E isso meio que desmonta aquela desculpa de, se eu visse um milagre, minha fé seria outra. A história deles vira um espelho, né? Peraí, e a fonte faz questão de listar, de construir um caso quase. Fala da nuvem protetora, da travessia do mar, do maná. Parece que o texto está preparando a gente para uma grande reviravolta, certo? Exatamente, é aí que está o impacto. Depois de listar todos esses privilégios, essa proximidade com o sagrado, chegando a identificar a rocha espiritual como Yahushua HaMashiach. Daí vem o balde de água fria. Que é? O texto diz que Yahushua não se agradou da maioria. E pronto. A experiência espiritual, por mais espetacular que seja, não vale de nada sem o compromisso, sem a obediência diária. Entendi. Então, se a obediência é a chave, a fonte deve detalhar onde foi que eles erraram na prática, né? Sim, e transforma isso num guia. São, 5 alertas muito diretos. Não desejar o mal, não ser idólatra, não cometer fornicação, não testar o Messias e não murmurar. É um checklist dos tropeços deles. Vamos pegar a idolatria. O que me chamou a atenção é que a análise vai muito além da estátua, do bezerro de ouro. Uhum. O problema real, segundo a fonte, é a lealdade dividida. Pensa só, aquele povo tinha todas as vantagens espirituais que se pode imaginar. Todas, né? Sim, foram guiados por uma nuvem, atravessaram o mar a seco, comeram um alimento milagroso, o maná. A comida espiritual. O texto depois identifica como sendo uma shiaia. E mesmo com tudo isso, A maioria não agradou a Yahweh. a esmagadora maioria, e acabaram morrendo no deserto. Isso é, chocante. Porque a fonte basicamente diz que ter todos os privilégios espirituais do mundo não é garantia de nada, né? De nada. Não eram os milagres que contavam no final, eram as escolhas. Por isso que a fonte é tão enfática. Essas histórias não são só histórias. Elas são exemplos. Figuras, alertas deixados para a gente não cometer os mesmos erros. Parece sutil, mas é devastador. Não murmurar, não reclamar. Isso. Não reclamar contra o Criador e o plano dele. Cada um desses atos teve consequências, letais lá no deserto. Essa lista é bem pesada. E logo depois dela, Shaul ainda manda aquele aviso. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. Pois é, mas o incrível é que mesmo depois de listar todos esses erros, a narrativa não acaba em desespero. Pelo contrário. Tem uma promessa, né? O versículo 13. Isso, a promessa de que Yahweh, o Criador, é fiel, ele não vai permitir uma tentação que esteja além da nossa capacidade e mais, para cada teste, ele já providenciou um escape, uma saída. A questão não é não ser testado, mas ter a certeza de que sempre dá para suportar. Então, no fim, a história é um espelho. E essa ideia da lealdade dividida é muito forte. A fonte usa uma imagem poderosa. Não dá para se sentar à mesa de Yahweh e, ao mesmo tempo, à mesa dos Shedim. O que seriam os Shedim aqui exatamente? A tradição mais comum é demônios, mas o conceito é um pouco mais amplo, sabe? Pense em forças do caos, forças destrutivas, que se opõem à ordem do Criador. A ideia é que você não pode se alimentar de duas fontes opostas. Uma constrói, a outra desfaz. É uma escolha. Entendi. Então, depois dessa aula de história, digamos assim, como que a fonte mostra a aplicação prática disso para aquele pessoal de Corinto?
Ele volta para o problema central deles: idolatria. O comando é direto: fugir da idolatria, sem meio termo. Nenhum. E ele usa o exemplo da ceia para mostrar que não dá para ficar em cima do muro. Então a solução vai muito além de uma simples lista de pode ou não pode. Exato. E é fascinante como a fonte destila o princípio final. A pergunta muda. Muda de isso é permitido para Isso edifica. perfeito. A bússola moral se torna outra. Ninguém busca o seu próprio interesse, mas cada um o que é melhor para o outro. Isso é, assim, transformador. E tudo isso leva a gente para aquela frase final que amarra a discussão inteira, né? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para Tiferet Dial. O que exatamente a fonte diz que é Tiferet? É uma palavra hebraica linda. É mais que só glória. É tipo uma mistura de glória, beleza, esplendor. A ideia é que tudo que a gente faz deve refletir a beleza do caráter do Criador. Então essa é a dualidade do capítulo. É um alerta gravíssimo sobre o risco da queda, mas, ao mesmo tempo, equilibrado com a promessa poderosa de que a ajuda está sempre disponível. A lição, então, é viver de forma consciente, fugindo do que destrói, E fazendo tudo com esse propósito maior em mente. o que nos deixa com uma reflexão final, eu acho. A fonte insiste muito nessa diferença entre o que é só permitido e o que de fato edifica. Sim. E isso levanta uma questão bem provocadora para os nossos dias. Qual seria? Num mundo com tantas escolhas, tantas liberdades, como as nossas decisões mudariam se o principal critério não fosse eu posso fazer isso, mas sim, isso vai construir algo bom para as pessoas ao meu redor? Como essa lente alteraria não só o que a gente come, mas, sei lá, as carreiras que escolhemos, o conteúdo que consumimos, a forma como a gente se relaciona, é algo para se pensar.